4 notícias relevantes para sua quarta-feira nessa hora do almoço. Vamos embora. A gente vai falar aqui de questões sobre o Maracanã, questões sobre Campeonato Carioca e possibilidade ou não de ser punido, enfim, explicando a história. Luca também já se reapresentando e um recado de Fred para você que é sócio torcedor. Vamos embora, esse daqui é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, me segue nas redes sociais e, claro, se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor também, para você ficar bem informado. Se você quiser fazer apostas esportivas, eu recomendo a casa de apostas 1xBet. O link eu vou deixar aqui na descrição. Você clica, vai lá e faz um depósito. Vê as odds lá que você tem certeza que você vai achar interessante. A galera até esse dia estava comentando aqui embaixo mesmo que tá muito interessante as odds da 1xBet. Na verdade estão interessantes, né? As odds do 1xBet. Enfim, passa lá, o link tá aqui na descrição. Vamos embora para as notícias. Começando com uma notícia um pouco mais simples, diria eu, que é a da reapresentação de Luca. Bem, os jogadores do time profissional do Fluminense se reapresentam nesta quarta-feira, vamos falar já até mais um pouco sobre isso, se reapresentam nessa quarta-feira, dia 17, porém, nas fotos que o Fluminense publica no seu Flick, né, as fotos para divulgação oficial, a gente pode ver já a utilização e o jogador ali treinando. Luca esteve no CT já nessa terça-feira, antecipou a sua volta e já estava treinando, como a gente pode ver nessa foto do Maílson Santana, né, que é para divulgação oficial do Fluminense. Bem, Luca estava por ali, não sabemos se foi um pedido da diretoria, se foi algum pedido do treinador e etc, ou se foi uma vontade do próprio jogador, mas essa foto que é de ontem, é da terça-feira, Luca já estava treinando entre o time que já vinha treinando. Bem, o elenco principal, na qual ele se encaixaria, né, os principais ali, os titulares, se representa nessa quarta-feira. Enfim, acho isso positivo, porém, né, só aquele negócio, né, quem tem medo, né, sabe que pode perder a posição, tem que mostrar um pouco de dedicação mesmo, né. Enfim, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto que versa sobre Ferge. Punição ou não punição? Eis a questão. Bem, para quem não está entendendo nada, no regulamento da Ferge, eu fiz vídeo aqui sobre isso aqui no canal várias vezes, no regulamento do Campeonato Carioca tem um artigo 41, falando sobre punição para as equipes que, após a terceira rodada, ou seja, a terceira rodada foi o Fla-Flu, ou seja, a partir de agora, escalassem equipes que não sejam as suas equipes principais. Se o time escalar uma equipe que não é a principal, ele pode ser punido pela competição, né, pelo DCO da Ferge, com a perda do valor referente à cota de TV daquele jogo. Bem, a única exceção é se ele não escalar o seu time principal por um justo motivo. Já falei bastante aqui dessa regra, acho essa regra ridícula e etc, mas vamos lá. O time do Flamengo, segundo o portal Lancenet, não será punido pela utilização do seu time sub-23, basicamente, né? Já que o Flamengo está usando até menos reservas do que a gente. Não será utilizado nem o time reserva do profissional do Flamengo, né? Poucos ali são reservas, deve ter uns 4 ou 5 só jogando. Ou seja, o time principal do Flamengo claramente não será utilizado para o jogo desta quarta rodada, porém, o Flamengo não será punido. Isso porque, segundo a matéria do Lancenet, como o time do Flamengo só voltou a treinar na segunda-feira, né, anteontem, não seria possível ele já jogar nessa semana, tá ainda em preparação física. Ou seja, essa vai ser a alegação e foi atendida pela Ferge como um justo motivo. Bem, o que isso implica pra gente, Gabriel? Implica que, se o Flamengo voltou a treinar segunda e ainda não colocou o principal, o Fluminense voltou a treinar, ou volta a treinar hoje, o seu time principal, né? Então, obviamente, o Fluminense também não está obrigado a colocar o seu time principal no sábado contra o Bangu, e diria eu que como tá valendo, começou a treinar na segunda e não vai jogar na sexta,
o Fluminense também não está obrigado a colocar na terça-feira que vem, né? No próximo jogo, que é contra o Boa Vista, depois desse jogo contra o Bangu. Na quarta tem clássico, o Flamengo, né? Flamengo e Botafogo. Não sei se vão colocar o time principal já. Mas o fato é aquela regra que, e tal, vale, mas não vale tanto assim, né? No final das contas, o Fluminense vai continuar usando o seu time sub-23 barra reserva, e o Flamengo tá usando o seu time sub-23 também. Enfim, até tinha entrevista de Admário Bittencourt na Flu TV, dele falando que poupar para a Libertadores era um motivo, ele encarava como motivo justo. Ou seja, a gente pode garantir pelo menos que o Fluminense, por essa regra, não vai ser forçado a quebrar o seu planejamento para a Libertadores. Teve até muita gente falando, e o Flamengo pode. O Fluminense também, o Fluminense não deve colocar já a sua equipe principal voltando a treinar hoje e já botar pro sábado contra o Bangu, né? Seria uma insanidade fazer isso. Outro assunto é Frederico. Bem, Fred tem um recado para quem é sócio torcedor. O capitão mandou ali, foi postado um vídeo de Fred nas redes sociais do Sócio Futebol, né, que é separado das redes sociais do Fluminense. Tinha ali até um textinho maneiro falando que a gente nunca vai se cansar de agradecer a vocês pela volta à Libertadores, né? Isso o portal ali do Sócio Futebol falando. E Fred tem um recado, achei legal trazer esse recado aqui pro canal também. Dá uma olhadinha aí no que Fred tem a dizer pra você que é sócio e que ajudou o Fluminense a voltar pra Libertadores. Fala, meu sócio, vocês foram muito importantes aí nessa campanha dessa temporada nossa, nessa busca aí pela Libertadores. Então, parabéns, obrigado pelo apoio de sempre. Nós estamos juntos na próxima temporada. Bem, tá aí o recado de Fred, né? E aí, contra esse recado, agora deixa eu tirar Fred aí da tela e eu voltar. Esse recado obviamente, vale o agradecimento. É maneiro ver esse reconhecimento também por parte do Fluminense ao sócio torcedor, e acho que isso também motiva. Se você não é sócio, seja sócio. R$10, R$ 9,99, acho que R$ 9,90, alguma coisa assim por mês. Você já vira sócio do Fluminense, ganha carteirinha, ganha aquela parada toda. Pô, então vai lá, dá essa moral. É nense.com.br. Só digitar isso daí, você já vira sócio, ou ligar, tem os telefones também lá no site do Fluminense. Vamos para o último assunto, que é sobre Maracanã. Bem, matéria complexa lá no portal UOL, falando sobre Maracanã, os custos, os problemas e as licitações. Vamos lá. Primeiro vamos começar pelos custos, informações que eu achei interessante da matéria. De que os gastos habituais com o estádio, né, que a empresa, lembrando, o Maracanã hoje está sendo gerido por quem? Está numa gestão provisória com uma empresa que tem como dono dessa empresa Flamengo e Fluminense. Então os dois são sócios nessa empresa, mas essa empresa existe separada dos clubes, ou seja, ela tem o próprio caixa, etc, etc. Bem, os gastos que essa empresa, né, que esse consórcio Fla-Flu tem com o Maracanã, num cenário normal, é de 2 milhões, cerca de 2 milhões de reais. Na pandemia está cerca de 1.300.000, obviamente diminui um pouco o gasto. E a arrecadação também cai muito, né? E tinha aquele negócio, né? O Fluminense tá tomando prejuízo no Maracanã, olha o problema e etc, etc. E não, na verdade o consórcio Fla-Flu está mantendo o Maracanã, consegue mesmo sem receita, manter com o que já tinha acumulado antes. Seja ali com camarote, com patrocínio, enfim, com uma série de questões. Então, o Maracanã ainda está se mantendo sem muitos problemas. Qual que é o problema, então? A estrutura. O consórcio Fla-Flu recuperou muita coisa. Quem foi no Maracanã percebeu, né? Quem pegou ali a época final da Odebrecht para pegar agora já no consórcio Fla-Flu, percebeu claramente uma mudança de você ir no banheiro e a torneira funcionar. De você dar uma descarga, a descarga funcionar, enfim, coisas bobas, mas que fazem a diferença. E não só isso. A dupla Fla-Flu fez algumas obras da parte elétrica, da parte hidráulica, da iluminação do estádio, tá mantendo o estádio legal. Porém, tem obras, segundo a matéria do UOL, que não vale a pena investir se você não for o definitivo do estádio, não ficar com o estádio por 30 anos, como é a licitação que os clubes querem e todo mundo quer pegar, quer que o governo do Rio faça. Por quê? Porque são obras muito caras. Por exemplo, uma obra que o
o consórcio acabou de fazer, né, o Fluminense e o Flamengo conseguiram fazer recentemente, foi de colocar essas lâmpadas aqui, ó, porque o gramado vinha tendo muitos problemas, e a assessoria lá do Maracanã até mandou essas fotos pra gente. O gramado vinha tendo muitos problemas nas épocas enfim, dos meses ali do meio do final ali do ano, principalmente nessa época agora do ano, de não pegar sol direito. Ou seja, não pega sol naquela parte ali perto da arquibancada norte, né, se você for reparar aí. Com isso, compraram lâmpadas. Essa lâmpada veio da Europa, enfim, uma série de complicações para trazer para poder manter o gramado ainda num estado aceitável. Então, assim, está sendo feito investimento. Só que tem investimento, por exemplo, a cobertura do estádio, que teve problemas ali na época da Olimpíada ainda, com a questão dos fogos. A questão dos telões. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser resolvidas que totalizam cerca de 50 milhões de reais e que não vale a pena para o Dupla Fla-Flu fazerem essas obras, investirem esse dinheiro, que obviamente vão ter retorno depois, isso precisa ser investido, se eles não tiverem a cessão definitiva do estádio. Porque ele vai fazer isso, passa 3 meses, ele não ganha licitação, investiu dinheiro à toa. Então, assim, o cenário atual o governo do Rio, quando perguntado pela matéria do UOL, falou que em outubro deve já estar tudo certo para poder ter a licitação para ficar com o Maracanã em definitivo. Definitivo, obviamente, que a gente fala cerca de 30 anos, né? Que aí tem uma sessão ali que é praticamente definitivo, considerando que daqui a 30 anos está um outro cenário completamente diferente. Então, tá para outubro. Lembrando, isso já está postergando há muito tempo essa licitação em definitivo. Fla-Flu continuam com o Maracanã pelo menos até abril, deve ter uma outra renovação ainda de abril até outubro. Em outubro a gente vê de fato essa sessão em definitivo. Outras empresas com certeza vão querer, porque o Maracanã dá dinheiro, isso é óbvio que o Maracanã dá dinheiro, basta ver que está 1 ano parado sem torcida e que não teve problemas financeiros ainda com o que arrecadava. O consórcio Fla-Flu ainda tem dinheiro em caixa, ainda mantém o Maracanã até agora. Ou seja, o Maracanã dá dinheiro, isso é fato. E a dupla Fla-Flu tá cuidando bem do Maracanã, quer cuidar ainda melhor, né? Claramente é isso. Pelo menos eu não sei se é a melhor para poder cuidar, mas com certeza é melhor do que qualquer outra que eu vi, pelo menos de 2016 para cá, após Olimpíadas. Então, assim, só precisa ter a licitação, precisa ser pressionado o governo do Rio. Bem, giro de notícias um pouco mais técnico, falamos de Maracanã, falamos de Ferg, etc. Vamos esperar para que a gente fale mais de contratações no final do dia ou na quinta-feira, para que a gente traga boas notícias. Tem 2 vídeos aqui para você assistir, saudações tricolores, até a próxima, valeu!